Muitos pastores gostam de fugir de versículos difíceis, mas eu prefiro encará-los. Um dos versículos que são mais usados pelos críticos de Deus para condená-los é Êxodo 21, versículo 20 e 21. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, morrereis debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu o dinheiro. Geralmente os incrédulos, os críticos da Bíblia dizem, aqui está dizendo que Deus diz que você pode ser dono de outra pessoa. Mas eu vou tentar explicar com palavras simples o que o texto quer dizer. Se alguém ferir ao seu servo ou à sua serva com um pau, morrereis debaixo da sua mão, certamente será castigado. Esse versículo é um dos muitos versículos que regia a questão da escravidão e da violência, mas não era o único versículo acerca do assunto. Antes deste versículo é dito o seguinte: quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. No caso em questão, se um senhor ferisse o seu servo e ele fosse pego no ato, ele seria punido com a morte. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar na sua mão, ordenastes um lugar para onde ele fuja. Nem sempre, quando a gente mata outra pessoa, a gente mata porque quer. Às vezes a gente mata sem querer, ou porque a pessoa tentou nos matar ou tentou armar alguma cilada para nós. Nesse caso, é legítima defesa. Então, a Bíblia abre uma exceção. Ela abre uma série de exceções logo em seguida, para mortes. É isto que o versículo 20 significa. Se um senhor bater no seu servo e ele vier a morrer, ele será punido com morte. Porém, no versículo 21, é dito o seguinte: porém, se ficar vivo por 1 ou 2 dias, não será castigado. O que isso significa? Se o servo vivesse por mais de um dia, ele não era punido, pois não havia como saber com exatidão se ele morreu da pancada que ele recebeu ou se ele morreu de outra coisa. Lembrando que isso aqui é no caso de ele ter batido no servo, não por querer, mas sem querer. E no final do versículo é dito o seguinte: porque é seu o dinheiro. Basicamente está dizendo que é seu o dinheiro. Ele comprou o servo, por isso ele não pode ter batido nele por querer, mas sem querer. Conclusão ao raciocínio. Quando o texto diz, porque é seu o dinheiro, não está dizendo que o escravo é uma posse do seu senhor, mas aqui está dando uma razão para não puni-lo, pois ele jamais teria batido de propósito, sabendo que ele pagou pelo servo. O servo iria trabalhar para ele, iria servi-lo. Não faz sentido ele matar o servo de propósito. Esta era uma das muitas leis que regia a escravidão no Velho Testamento, mas não era a única. Existiam leis que proibiam a violência. Se por acaso um senhor batesse no seu servo, ele iria livre. Se um senhor abusasse do seu escravo e pedisse para ele fazer trabalhos desumanos, não desse uma comida adequada e não pagasse o salário do escravo, pois basicamente o escravo no Velho Testamento era um trabalhador assalariado que ganhava menos, mas ele ganhava, ele também iria fora, livre. A cada 7 anos havia o ano do jubileu. Este ano, todos os escravos israelitas deveriam ser livres. Também havia os escravos não judeus, que eram escravos para a vida toda, a menos, é claro, que estes se convertessem. Se eles se convertessem ao judaísmo, eles passavam a ter todos os direitos de um escravo israelita, inclusive o direito de ser liberto no ano do jubileu. Basicamente, os judeus eram escravos por 6 anos de seus senhores, e no 7º eram livres. No versículo 20 e 21 de Êxodo 21, não está dando liberdade para um senhor bater no seu
no seu servo, porque antes, nos versículos anteriores, nós vemos claramente que matar ou usar de violência contra o seu servo é proibido. Também em Êxodo 21, versículo 16 está escrito: e quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. No Velho Testamento havia 3 tipos de escravidão. Escravidão por dívida. Basicamente, você tinha uma dívida e você era vendido como escravo para servir de pagamento àquele que você estava devendo. A segunda forma de escravidão era a escravidão por roubo. Você era pego roubando, você era vendido como escravo para pagar a sua dívida. E a terceira forma de escravidão era a autoescravidão, no qual você mesmo se entregava à escravidão. Uma vez que a escravidão, havia uma série de leis que a regiam. Basicamente, o escravo era um trabalhador assalariado. O escravo recebia um salário. Também em Êxodo 21, versículo 26 e 27, e quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará ir foro pelo seu olho. Esse foro é livre, ele seria liberto. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir foro pelo seu dente. De novo, seria livre. Aqui basicamente está proibindo a violência física contra o servo. Se você fizesse isso, se você ferisse o seu servo ou a sua serva, eles seriam livres, libertos.